Vídeo rápido para a gente comentar sobre empresas que são boas pagadoras de dividendos, e a gente vai ver dois estudos e duas matérias, sendo um deles com as empresas com maior potencial de dividendos, e no outro estudo, as 17 empresas que mais remuneraram o acionista nos últimos 3 anos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Considere também se tornar membro do canal, ter acesso a vídeos exclusivos, o material completo utilizado e a estratégia completa de diversificação e de gerenciamento de risco em cima de centenas de ativos. E diferentemente do outro vídeo, onde a gente trabalhou uma metodologia para encontrar boas small caps e que ao mesmo tempo pagam bons proventos, hoje a gente tem dois estudos também muito interessantes, porém a grande maioria dessas empresas já são blue chips, já são empresas muito bem estabelecidas e que já pagam muito bem aos sócios. O primeiro deles é um estudo feito pela XP, onde eles trazem a expectativa de mercado de empresas que consigam bater a Selic, que hoje está acima de 10%. Eles trazem que, de maneira geral, o afrouxamento monetário pelo Banco Central tende a ser positivo para ativos de risco, ou seja, os investidores deixam a renda fixa de lado, uma vez que os juros são menores, e passam a alocar o dinheiro em ativos de renda variável. Eles estão fazendo alusão a esse novo ciclo de afrouxamento econômico que a gente está passando, onde a renda fixa começa a não ser mais atrativa e o investidor começa a se expor um pouco mais ao risco. E aqui um comentário bem rápido, porque isso é de fato uma tendência histórica, só que o que a gente vive nos últimos 6 meses é que esse afrouxamento monetário ele está sendo muito pequeno e de maneira lenta. Então essa transição de capital de renda fixa para ativos de risco, ela não vai se dar na mesma velocidade do que quando a gente tem cortes muito acelerados aqui na nossa Selic. E isso é um dos motivos do desempenho fraco do Ibovespa, que vem decepcionando os investidores. A bolsa brasileira vem sendo impactada por incertezas no cenário global e a inflação americana ainda persiste. No ano, o Ibovespa tem quedas de 4%, as small caps caem quase 10% e o índice que se sobressai é o IDIV, o índice de dividendos, que amanhã a gente começa uma série na área de membros para falar sobre ETFs e fundos de índice, que também replicam esse índice de dividendos. E quando a gente olha no longo prazo, principalmente aqui para o Brasil, essa aposta na estratégia de dividendos ela tem se mostrado mais atrativa. Enquanto a gente tem o CDI e o Ibovespa entregando algo em torno de 40% e 50% nos últimos 5 anos, no mesmo período, o IDIV entregou um retorno de 92%. É praticamente o dobro do que esses dois entregaram. E a XP traz a primeira lista com as 10 melhores ações. Já em um outro estudo, em matéria trazida pelo E-Investidor, a gente tem as 17 empresas que mais encheram o bolso dos acionistas nos últimos 3 anos. Foram mais de 760 bilhões de reais em proventos. Daqui a pouco a gente passa a marca de mais de 1 trilhão por essas empresas. E elas são reconhecidas como vacas leiteiras, elas já são empresas muito bem estabelecidas. Em grande maioria a gente já fala de blue chips. E a gente acaba tendo até empresas pouco tradicionais como JBS e Ambev. E elas estão aqui porque eles trazem dois cenários. O primeiro deles é a representatividade dos dividendos em relação ao valor de mercado. Porém, o que nos interessa aqui é o rendimento desses dividendos. Curiosamente, e de maneira muito parecida com a outra matéria, eles também destacam que apenas 7 dessas 17 empresas têm nos últimos 3 anos um dividendo superior a 10%, muito similar à lista da XP que busca bater a taxa Selic atual. Essa é uma lista muito mais completa, onde a gente vai ter entrada inclusive de Ambev e JBS, e nesses dois estudos a gente acaba tendo nomes cruzados das empresas que mais pagaram para o último ano e das empresas que mais vão pagar para esse ano de 2024, tanto nesse estudo quanto no estudo da XP. E a primeira delas, e que figura na primeira posição desses dois estudos, é a Petrobras. Petrobras que tem um dividend yield atual na casa de 20%. Mais importante do que isso é a gente olhar o histórico. Ela tem uma média histórica acima de 14%, muito contaminado por esse período de super dividendo. De 2021 para cá a gente vive um cenário muito atípico, por isso a gente tem muitas empresas cíclicas nessa lista e a gente já vai comentar sobre isso, porque o investidor tem que ficar um pouco atento no cenário
cenário macro, só que aqui a gente já enxerga diversas lacunas, períodos em que a empresa não paga proventos, e esse tempo sem receber dividendo algum, ele é o pior cenário, mesmo que de repente a empresa resolva pagar numa tacada só um dividendo muito alto, porque essa lacuna ela trava o efeito bola de neve, ela trava o efeito composto em cima do ativo. E quando a gente olha para o payout da empresa, da mesma maneira que Fisher sempre olhou, a gente enxerga uma média de 96% e por algumas vezes inclusive pagando acima da capacidade dela, o que não é muito saudável, mas é uma característica de empresas cíclicas. E na segunda posição, em ambos os estudos, a gente tem a Semin, com o código Semin3, mais uma empresa com comportamento cíclico. Ela tem um dividend yield atual próximo de 10%, a média histórica acima de 12%. Vale lembrar que a gente tem dados muito curtos, a empresa ainda não viveu um ciclo de baixa. No histórico de distribuição, ela pagou proventos em todos os anos, e da mesma maneira que a Petrobras faz, ela tem uma média de distribuição acima de 90% do lucro, e ela também distribuiu muito mais do que ela gerou em 2022, em forma de remuneração. Nós temos também o Banco do Brasil, a primeira empresa não cíclica dessa lista, porém uma grande pagadora de proventos. Eu costumo trazer que o Banco do Brasil está entre as 3 melhores pagadoras de proventos de toda a Bolsa de Valores brasileiro, porque ele tem a combinação perfeita. Uma média histórica que beira os 7%, é uma empresa que em todo o seu período, ela nunca deixou de pagar provento algum. A gente tem oscilações, o que é normal, porém ela não cessa pagamento. O investidor, mesmo em períodos de crise, em períodos de baixa, ele não fica de mãos vazias. Isso é importantíssimo para que ele receba e consiga comprar mais papéis, mais ações, enquanto elas estão mais baratas, e combinado a um payout muito saudável, e essa é a principal tese de Philip Fisher. Um payout histórico médio abaixo de 40%, onde a empresa, mesmo pagando apenas 40% do seu lucro líquido, ela consegue entregar uma remuneração na casa de 8%. Então ela ganha muito dinheiro, ela remunera o sócio e ainda sobra mais de 60% de tudo que ela lucra para ela poder investir no negócio, para ela poder comprar concorrentes, novas companhias do setor financeiro, e esse é o melhor cenário para qualquer empresa que queira ser uma boa pagadora de dividendos. Depois nós temos mais uma cíclica, Goal 4. Na realidade, o estudo traz tanto o GGBR quanto o Goal. Eu trouxe Goal porque aqui a maioria dos investidores tem. Ela tem uma média histórica de 6%, o yield atual é de 13%, por isso sempre vale fazer essa relação. O dividend yield histórico sempre traz uma imagem muito melhor para o investidor, e além dele ser menor do que o atual, a gente enxerga diversos períodos de lacuna, anos em que a empresa não distribuiu provento algum, até que ela chegue num super ciclo de commodity novamente. E a Goal 4, ela tem uma média histórica de 56% de payout, já um pouco diferente de Petrobras e Semin, e esse é um dos motivos de eu também gostar bastante da empresa. E um comentário rápido antes da gente seguir. Aqui fica claro a quantidade de empresas ligadas a commodity que a gente tem, e como esses períodos de super ciclo de commodity, que a gente teve outro também em 2008, eles influenciam essas empresas até que elas entrem nesses ciclos de baixa. Ela tem um dividend yield atual próximo a 11%, porém quando a gente olha a média histórica de distribuição dela é de apenas 6%. E mesmo ela sendo uma empresa cíclica e ligada ao minério de ferro, ela, por ser melhor administrada, mais bem tocada, a gente não vê lacunas de pagamento, como por exemplo no caso da Petrobras e das outras. Ela, por mais que ela pague um provento muito baixinho, ela ainda assim paga. E isso é muito importante para o acionista, para ele não ficar de mãos vazias. E quando a gente olha para o payout da empresa, ela tem uma média histórica de 65%. Aqui muito mais interessante, é uma empresa que distribui bastante do que ela lucra, porém ela sempre deixa uma margem, uma certa gordura para ela trabalhar nos seus projetos e garantir o futuro dela. A primeira elétrica da lista é a CPFL, para surpresa de muita gente, com o dividend yield atual próximo a 16%. Eu já trago e falo da CPFL desde quando ela estava abaixo dos R$ 30, a empresa chegou a tocar R$ 40 recentemente. Ela tem uma média histórica pouco acima de 6% e ela tem lacunas de pagamentos. Porém, vale um comentário
que desse período aqui em diante, ela é uma nova empresa. Ela foi vendida e ela foi comprada pela State Grid, a State Grid, que é chinesa e a maior companhia de energia elétrica do planeta. E ela tem esse perfil de buscar eficiência, de buscar lucro e ao mesmo tempo remunerar. A controladora ela quer essa remuneração. E no período mais curto fica mais fácil enxergar o que a empresa era e o que ela se tornou hoje. Ela sempre remunerou os sócios, com exceção de 2015, e quando a gente olha o payout da empresa, ela tem uma média histórica na casa de 60%, que recentemente aumentou. Quando a gente olha a figura dos últimos 5 anos, essa média ela vai flutuar de 60% a 70%. Aqui sim, algo muito mais interessante, a gente tem aquilo que o mercado chama de sweet spot. A gente tem um bom número, uma empresa que remunera muito bem e que ao mesmo tempo vai guardar pelo menos 30% do que ela lucra para investir na empresa e para investir em novos projetos. E por último, daquelas empresas que estão se sobrepondo nos estudos, a gente tem a Taesa, mais uma empresa do setor elétrico, uma empresa muito conhecida que sempre figura na carteira do investidor. Nos últimos 10 anos performou muito bem, tem um dividend yield atual acima de 10% e uma média histórica próxima a 11%. Ela é uma empresa que sempre remunerou o sócio, nos últimos 12 anos não deixou de pagar em nenhum deles, e quando a gente olha para o payout da empresa, ela tem uma média histórica de 85%. Pagando também em alguns períodos acima da capacidade dela. E qual que é o reflexo de uma distribuição que por vezes supera 90% ou 100%? É o cenário atual da Taesa. Ela é uma empresa que desde que veio ao mercado, ela deu um excelente retorno para todos os sócios, porém o futuro da empresa ele é incerto por conta dessa distribuição, por conta de uma gestão de caixa não tão eficiente. E hoje ela é uma empresa extremamente alavancada, pensa em diluir os sócios, que emite dívida a todo instante e que não tem dinheiro para participar de novos leilões. Essa é a importância da tese de Fisher e da gente ter uma relação equilibrada entre dividend yield e o payout da empresa. E essas foram as 7 principais empresas. A gente tem ainda nas outras listas, no caso da XP, a Prio, Transmissão Paulista, Cyrela e JHSF. E no estudo do investidor, nós vamos ter a Engie, a Telefônica, a Itaúsa, Banco Santander, JBS, Ambev, Itaú, B3 e o Bradesco. Um outro comentário é quanto a essas listas e a maneira que o investidor enxerga elas. Elas sempre têm que ser entendidas como ferramentas de apoio e não ferramentas de tomada de decisão. E um segundo ponto é sobre a metodologia. A gente enxerga uma busca incessante pelo dividend yield, o que não ajuda muito o investidor. E quando a gente age dessa maneira, a gente acaba incorrendo no risco de deixar outras ótimas empresas, como no caso Transmissão Paulista, de fora dessas listas. Porque o que o investidor faz, ele acaba indo em qualquer site e o primeiro que já fica mais visível é o dividend yield atual. E o investidor que filtre, por exemplo, um dividend yield mínimo de 10%, ele não vai apenas pegar diversas empresas ruins que pagam alto dividend yield apenas para atrair o investidor com pouco conhecimento, ele vai acabar deixando inclusive excelentes empresas como essa de fora, porque o dividend yield atual de Transmissão Paulista é de apenas 8%. Só que quando a gente olha para o histórico, ele supera inclusive o do Banco do Brasil, que é de apenas 6,9%. Supera a Goal 4, supera também a própria Vale, e a única maneira da gente se utilizar desses filtros ou de qualquer outro tipo de fórmula é fazer do mesmo jeito que a gente fez no estudo de Small Caps, como por exemplo, um investidor que quer uma remuneração mínima de 6%, como o Barsi e o próprio mercado querem um mínimo de 6%, na filtragem coloca um mínimo de 4%, porque talvez a melhor empresa, historicamente falando, ela pode estar vivendo um momento atual não tão favorável. Ela pode estar reduzindo o seu payout, como Transmissão Paulista já fez, como a Taesa anunciou que tem a intenção de fazer agora, e ele acaba deixando de lado diversas empresas que sempre pagaram proventos de maneira ininterrupta e que historicamente, mesmo com esses períodos de dificuldade, tá vendo? 2%, 4%, quando a gente olha para o histórico de distribuição, elas são melhores do que a grande maioria das empresas da bolsa. Portanto, esse foi o vídeo de hoje. Falamos de praticamente 20 empresas, grande maioria delas empresas já estabelecidas, empresas para dar confiança para o investidor, para mostrar que quando ele permanece na estratégia e olha para o longo prazo, ele vai selecionar boas empresas, vai ser remunerado e vai comprar novas ações.
e esse é o único caminho que todo mundo tem que trilhar para um dia se ver livre financeiramente. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.